Imagina descobrir um truque que te deixe à frente de 95% das pessoas. Bem-vindo, Águia. Bem-vindo, Deusa. Hoje eu vou te dar um truque de ouro que te fará alavancar sua vida em literalmente instantes. Se você praticar. Ah, Mitchell, por que você faz uma declaração assim tão poderosa? Porque realmente é comprovado pela física quântica. Nós podemos dar saltos quânticos. Por que isso? Porque tudo é energia. E você é um ser de luz e pode realmente, com sua mente, dar um salto quântico na sua vida hoje. E agora eu vou te ensinar com um truque de ouro que 95% das pessoas não sabem. Presta atenção, 95% das pessoas, elas tentam mudar um efeito com outro efeito. Como assim, Mitchell? Elas tentam mudar o mundo físico com ações físicas. E isso não funciona. Talvez você ouviu muitas pessoas dizer por aí: trabalhe duro para você ganhar mais dinheiro. E só se ganha mais dinheiro que vive com suor. Dinheiro não dá em árvore. E etc. 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 Perdão. E etc. Veja, as pessoas tentam mudar um efeito com outro efeito. É como pegar uma macieira, que é o efeito, e partir essa macieira no meio em diversas partes e começar a plantar de novo. Isso não dá resultado, isso não muda. Para a gente pegar uma macieira e gerar outras macieiras, a gente pega uma maçã, abre a maçã, pega as sementes, que é a causa, e começa a plantar. E assim vai nascer muitas outras macieiras. Então presta atenção, escute. As pessoas querem fazer a mudança na vida dela mudando o efeito. Isso não dá certo. O que causa macieira é a semente de maçã. A macieira é só o efeito. O que causa resultados na nossa vida é a causa. E a causa é a nossa mente. E tem um ponto importante aqui que eu vou te revelar. A mente é apenas um servo fiel. Ah, Mitchell, como assim? Apenas um servo fiel? É, isso é verdade. Presta atenção nessas três letras aqui, ó. M, S, E. Eu já vou entrar no truque de ouro aqui agora. MSE. O que significa MSE, Mitchell? Significa simplesmente isso aqui, ó. Mestre, servo e escravo. MSE. Repita comigo. Isso vai realmente configurar uma nova vida para você. Isso realmente vai te dar um salto quântico. Então repita comigo agora, se realmente você quer mudar. MSE. Parabéns. Comenta aqui para ver se você realmente repetiu, para ver se realmente você está disposto a mudar a sua vida. MSE. Já curte, compartilha e se inscreve para a gente expandir a mensagem do reino para outrens. A gente precisa realmente continuar tirando os nossos irmãos da matrix, da alienação. Realmente precisamos tirar os nossos irmãos desse estado de escravo. Faltou até um O aqui, ó, mas tudo bem. Então vamos lá. O que significa mestre, Mitchell? O mestre é o E. O servo é o M. E o escravo é o C. O que significa o E, Mitchell? Espírito. O que significa o M? Mente. O que significa o C? Corpo. Então presta atenção. O truque de ouro é que o mestre governa o servo e o servo governa o escravo. E qual é o mestre? O espírito. E qual é o servo? É a mente. E qual é o escravo? É o corpo. Entenda por que 95% das pessoas perdem. Porque elas tentam, com o escravo, que é o corpo, mudar a sua realidade física.
E isso não funciona. É só olhar a taxa, vamos falar de dados aqui, a taxa da população que é bem sucedida na vida, que é interconectada com o Pai, que é próspera, que é abundante, é apenas 5% da população. E eu sei que você quer fazer parte disso, não é verdade? Repita para você mesmo, sim, eu faço parte, Mitchell. Por quê? Porque você está aqui. Repita para você mesmo, eu faço parte, Mitchell, dos 5% bem-sucedido, próspero e abundante. Então veja, o escravo é o corpo. As pessoas querem mudar os seus efeitos, seja na finança, espiritualidade, mental, não importa qual área seja. Elas querem usar o escravo para mudar a realidade física. Isso não funciona. Somos literalmente seres espirituais, que é o mestre. O espírito é o mestre. O espírito é o mestre. É o primeiro de tudo aqui, é o primeiro. O mestre é o primeiro. Até na hierarquia, pode ver, da população aqui na Terra. O mestre vem primeiro, o servo vem depois, o escravo vem por último. É a mesma coisa. O mestre é o espírito, o servo é a mente e o escravo é o corpo. Só que foi nos ensinado a viver apenas se vendo como corpo. Exemplo, esses últimos dias eu estava num ambiente que tinha uma deusa maravilhosa. E entramos em um ponto que eu falei com ela sobre isso. Eu falei, eu estou aqui, mas não queria estar aqui. Porque eu sei que eu, como ser espiritual, com a mente maravilhosa, e dentro desse corpo físico, eu apenas estou fazendo o desejo do corpo físico. E eu perguntei a ela assim, você sabe que você é um ser espiritual, não é verdade? Ela, não sei disso. E presta atenção nisso. O semblante dela, eu estudo comportamento humano. E microexpressões entregam se a pessoa está mentindo ou não. E os olhos, principalmente. Tem movimentos dos olhos que revelam se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Então preste atenção. A microexpressão dela realmente dizia que ela estava surpresa de saber que ela era um ser espiritual. Ela, eu não sabia disso. Realmente eu nunca pensei nisso. Eu falei, pois é, você é um ser espiritual, com a mente maravilhosa, vivendo no corpo físico. Então, isso é uma lavagem cerebral que foi programada por um grupo de pessoas para escravizar o nosso corpo. Só que somos seres espirituais, que é o mestre, com a mente maravilhosa, que é o servo, vivendo no corpo físico, que é o escravo. Somos seres trino, mas é o espírito que somos que governa sobre tudo. Então você deve literalmente trabalhar com a causa e o efeito vem por si só. É como uma semente de maçã. A semente de maçã é a causa. Se nós colocarmos na terra, cavamos um buraco, colocamos na terra, fechamos o buraco e começamos a cuidá-la, com o decorrer do tempo, aquela causa se torna um efeito. Não é verdade? Que é a macieira que vai dar muitos frutos. Ou talvez não, vai depender. Mas vai dar frutos. Então, se nós trabalharmos com a causa, que é o mestre e o servo, vamos ter literalmente o escravo ao nosso comando, que é o corpo, e vamos criar o que quisermos com esse corpo. Ah, Mitch, me dá uma explicação mais fácil dessa aí. Truque de ouro. Eu vou te dar e você vai entender isso agora. Preste atenção nesse desenho aqui, ó. Quanto mais você se desconecta do escravo e se conecta com a sua real essência, espiritualidade, que é quem você de fato é, mais resultados fáceis, mágicos e surpreendentes você vai ter. É como você olhar para aquelas pessoas que você vê na internet aí, que você admira a vida, elas estão em belos carros, etc., fazendo grandes coisas, porque elas estão trabalhando com o mundo da causa e o efeito é apenas resultado. Então veja, preste atenção nesse desenho aqui, ó. Deixa esse desenho representar você. Ó, uma certa vez, meu mentor Bob Proctor, ele disse assim, ó, que esse desenho
Quando ele começou a fazer logo, muitas pessoas davam risada dele. Mas, quando as pessoas ficavam com ele, elas paravam de rir logo. Por quê? Porque é como uma criança que está desenhando na escola. E a professora passa e fala assim: O que você está desenhando? Charlie. E Charlie diz: Estou desenhando uma foto de Deus. E a professora diz: Mas Charlie, ninguém nunca viu Deus. E Charlie olha para cima e diz: Se você apenas esperar, você verá. Então, esse desenho é a mesma coisa. Se você esperar e entender, e você vai entender, você vai literalmente começar a trabalhar com o mestre, dominar o servo e controlar o escravo. O mestre é a espiritualidade, você é um ser espiritual. O servo é sua mente, que é uma ferramenta espiritual. E o corpo é um escravo, que é um instrumento físico. É simplesmente isso. Quando você trabalha com o primeiro, o segundo vem e o terceiro é feito. Então, presta atenção. Ó, você tem aqui a mente consciente e a mente subconsciente. E o corpo, que é um escravo da mente. Ó, tem um poder fluindo para você. Esse poder é energia. Energia espiritual, ok? Aqui na sua mente consciente, você tem 6 faculdades mentais. Eu não vou entrar em todas elas aqui, mas eu vou falar aqui da sua imaginação. Você tem 6. Depois eu te ensino mais sobre elas. Sua imaginação. Com a sua imaginação, você pode literalmente criar imagens na tela da sua mente. Com esse poder que está fluindo para você. E um segredo aqui que você não sabe. Posso te revelar? Sim, sim. Então preste atenção. Esse poder que está fluindo para você é literalmente você. Você é energia pura e inadulterável. Você é um ser espiritual. Então, esse poder não é nem positivo e nem negativo. Esse poder apenas é você com a sua consciência transforma isso numa imagem. Se for uma imagem positiva, ela literalmente vai para a sua mente subconsciente e se transforma em uma vibração. A sua mente subconsciente é sua mente universal, que está conectada com tudo e com todos. E ela não diferencia o que é real e o que é imaginário. É como a terra. Se plantarmos maçã, vai nos dar maçã. Se plantarmos veneno mortal, nos dará veneno mortal. O subconsciente é do mesmo jeito. As imagens que você coloca de forma consciente ou inconsciente se transforma em uma vibração que vai para o universo e quando vai, o universo volta isso para você instantaneamente através de uma ideia ou aparece uma pessoa, aparece uma oportunidade com aquele mesmo estado vibracional positivo. E o único meio de essa vibração se expressar é através do escravo, que é o corpo. Então, essas vibrações mudam a vibração do seu corpo. Ao mudar a vibração do seu corpo, você produz uma ação. E essa ação, consequentemente, vai te gerar um resultado positivo, que é uma consequência das imagens mentais que você escolheu aqui. Então, preste atenção nisso. Lembre-se, M, que você anotou, S, M, S e E. M, S, E. O mestre é a espiritualidade, é a energia. O servo é a mente. E o escravo é o corpo. Então é one, two, three. Um, dois, três. A causa é a espiritualidade, que é a energia. O servo controla essa energia transformando em imagens. E o escravo é o corpo, que literalmente tem que obedecer à sua mente. Então, se você está tentando mudar algo na sua vida, você tem que mudar a causa, que é as imagens mentais que você coloca na sua mente. Exemplo, tem pessoas que estão presas hoje em traumas de 10 anos atrás. Exemplo, esses últimos dias eu estava conversando com um rapaz chamado
Bruno, hoje ele tá liberto. Ele matou a sua mãe. Ai, Mitchell, como assim ele matou a sua mãe? Isso foi o que ele me disse. Ele chegou até mim e conversou e falou: Mano, eu realmente matei a minha mãe. Aí eu comecei a conversar com ele e perguntei: Como assim? Ele, antes de minha mãe falecer, morrer, e eu, Mitch, eu não chamo de morrer porque ninguém morre, a gente só sai do corpo. Mas tudo bem, ele falou morrer. Antes de minha mãe morrer, nós tivemos uma briga feia. E dias depois, minha mãe morreu sem eu pedir perdão, sem eu pedir desculpa. E eu me sinto culpado pela morte dela, acreditando que foi eu, achando que foi eu que matei ela. Então, eu ensinei algo poderoso a ele. Que talvez você possa aprender, além de aprender a regra de ouro, que é o que? MSE. Você trabalha com o mestre domina o escravo, o mestre domina o servo e o servo obtém controle sobre o escravo. O mestre é a espiritualidade, o servo é a mente e o escravo é o corpo. Então, além de aprender essa regra de ouro, que você já aprendeu aqui, e eu vou te dar uma fórmula mágica para você dominar a sua mente, você realmente, hoje, vai aprender bônus aqui, que é como se libertar de trauma, que eu ensinei a Bruno. Então, presta atenção. Eu fui ensinei a ele assim, eu falei, Bruno, eu te entendo completamente, mas entenda uma coisa. A sua mãe é um ser espiritual, com a mente maravilhosa, vivendo no corpo físico. Eu sei que isso realmente é um pouco duro de se ouvir, mas é a realidade. Ela não morreu. Ela só desacoplou do corpo e literalmente está na realidade última, que é a real. Ela é um ser espiritual divino. Então, você pode acessar ela a qualquer momento, porque é só uma questão de frequência para você acessar outra dimensão. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, nós teríamos dito. Então veja, e a psicologia também nos prova que podemos literalmente voltar no passado, reestruturar aquela cena, e isso faz a ordem do momento presente. Até a própria física quântica também nos prova que literalmente podemos alterar o passado no momento presente com o experimento da dupla fenda, aonde eles lançam uma partícula é isso, por dois buracos. E ao passar por dois buracos, ela passa como partícula por um e onda como outro. Então, partícula é massa, isso aqui. E onda é energia, ela passa ao mesmo tempo. Quando passa, cria um padrão listrado atrás, no sensor. Só que, se um físico observa por qual fenda passou, o padrão de estado desaparece e mostra que passou apenas por uma, como partícula. Por que isso acontece? Porque tudo é energia e partícula ao mesmo tempo, mas a essência é energia. E isso mostra que, mesmo tendo passado, o ato de nós observarmos altera o passado. Então, eu falei com o Bruno. Você literalmente pode fechar os olhos, voltar na cena da briga com sua mãe e dar um abraço nela, pedir perdão e deixar isso ir. Pronto, simples assim. O extraordinário, impactante foi que quando eu estava conversando com ele, eu já estava usando palavras que estavam criando imagens mentais na tela da mente dele, para que ele voltasse naquele momento agora. E ele me revelou, ele falou, Mitchell, antes de eu já estar fazendo, eu já estou chorando, porque eu já estou vendo isso. Mas dentro de mim eu falei, lógico, eu já estou fazendo isso intencional, para você se libertar agora, Bruno. Eu falei isso comigo intencional, desse jeito. Então veja, ele me agradeceu e falou: vou testar isso, vou fazer. E eu já estou sentindo um grande alívio, eu já estou liberto. Então ele fez. E hoje você pode fazer o mesmo. Eu fiz isso na minha vida, com a minha mãe, quando ela me abandonou. Em um dos piores e melhores momentos da minha vida. Por que pior e melhor momento, Mitchell? Porque naquele tempo era o pior, mas hoje é o melhor. Porque agora eu estou te contando isso. Eu estava comendo apenas café com farinha, dormindo num colchão de câmbio, fininho assim, e estava desempregado, sem rumo, sem lugar para ir. E o engraçado
Eu posso botar essa palavra. Que eu estava buscando a Deus e minha mãe me abandonou. Só que eu continuei firme com o pai. Falei, pai, por que eu estou passando por isso tudo? E o pai usou um profeta para falar comigo. Falou assim, ó. Douglas Mitchell, querido, o Senhor te escolheu para romper um tempo de luta. Para você romper. Aleluia. Glória a Deus. Deus fiel. Eu vejo você contando testemunho. Deus fiel. E as pessoas que saíram da tua vida por não acreditar na sua história, não tenha raiva dela. Faz parte do Eu não trabalhar. tenho raiva. Tá? Eu, naquele momento, eu perdoei a minha mãe. Mesmo estando falido, comendo apenas café com farinha, e sem direção. E ela me abandonou, eu perdoei ela. Porque eu sabia que, ao não perdoar, eu iria guardar aquele veneno dentro de mim. E o único afetado seria eu. É como um copo com água e um copo de veneno mortal. O único afetado do copo com água ou de veneno é apenas o copo de veneno mortal, porque ele que está com veneno mortal. E quando guardamos mágoa, rancor de outros, esse veneno fica dentro de nós. Isso nos impede de prosperar, frutificar, transbordar, governar sobre a nossa mente, que é um servo, e ficamos literalmente independente desse escravo. A gente não consegue controlar esse escravo, que é o corpo. Então, não podemos guardar raiva, rancor, ódio de outras pessoas e frutificar, e prosperar e ser uma pessoa abundante. Isso seja para outrens ou rancor e ódio, raiva, ressentimento de nós mesmos, pelos erros passados. Então, faça como o Bruno. Se você tem alguma raiva de alguém, tem algum ressentimento ruim de uma pessoa, apaga isso da sua vida. Volta naquela cena, perdoa ela e deixa isso ir. É como pegar um saco de lixo preto. Você tira essa imagem daquela cena na sua mente, coloca dentro do saco preto, amarra com a linha azul, pega um isqueiro azul e toca fogo. Pronto. E você deixa isso ir. E você está liberto. Você vai ver que essa energia vai sair de você instantaneamente. Porque tudo é mente, o universo é mental. A sua mente governa sobre tudo na sua vida. A sua mente é um servo, o corpo é o escravo, o espírito, que é você mesmo, é o mestre. Então veja, você tem que mudar o seu ato físico com o mestre e o servo. O mestre é o espírito, que é você mesmo. E o servo é a mente. A mente cria imagens mentais. Então, qualquer imagem negativa que você tenha, se você focar nisso, isso vai literalmente mudar a vibração do seu corpo, fazer seu corpo ter uma ação e essa ação produz um resultado. A própria psicologia já nos revela isso. Falando o seguinte, falando e provando em laboratório que pensamentos mais sentimentos mais comportamento é igual resultado. Então você tem um pensamento, um sentimento, um comportamento e gera um resultado. Se esse pensamento for negativo, o seu sentimento vai ser negativo, o seu comportamento vai ser negativo e os resultados vão ser negativos. Por outro lado, se você tem pensamentos que são imagens mentais, mente, eu não acredito que nós pensamos por imagens mentais. Presta atenção. Se eu falar com você assim, ó, não pense em uma Ferrari vermelha. Agora não pense em um hipopótamo. Agora não pense em um leão. Agora não pense em um javali. Agora não pense em uma praia deserta. Agora não pense em um coco verde. Agora não pense em 10 mil reais na sua mão esquerda. Veja, mesmo usando a palavra não pense, você pensou. Não é verdade? É lógico que é. Por quê? Porque pensamos em imagens mentais. Até Deus te fez, faça o homem a nossa imagem. Imagem. Imagem vem de imaginar. E só imaginamos com a mente. Esse piloto foi uma imagem na tela da mente de alguém. Esse óculos foi uma imagem na minha mente antes de estar aqui, no meu rosto, nesse corpo. Então, preste atenção nisso. Você só precisa uma chave.
um truque de ouro. E é controlar as imagens mentais que você coloca na sua mente. Ah, mente, mas eu não consigo controlar na minha mente, eu não consigo controlar meus pensamentos. Então veja, escute. Eu vou te dar uma fórmula simples. Mas antes, preste atenção nisso aqui. Se você tem pensamentos positivos, vai te gerar uns sentimentos positivos. Que, consequentemente, um comportamento positivo. E esse comportamento gera um resultado positivo. É simplesmente isso. Lembre-se, mestre, servo e escravo. Você é um ser espiritual, que é o mestre. Você tem uma mente maravilhosa, que é o servo do espírito. E você tem um corpo, que é o escravo da mente. Então veja, tudo está interconectado. Você é um ser espiritual com a mente maravilhosa, vivendo no corpo físico. É simplesmente isso. Você é um ser espiritual com a mente maravilhosa, vivendo no corpo físico. Então, mente, como eu posso controlar a minha mente? Simples. Use reprogramações mentais, que literalmente controlam os seus pensamentos, moldando eles enquanto você faz as suas atividades diárias. Exemplo, eu tenho um famoso botão mágico, que é uma ferramenta quântica. Ela deu em 3 dias a Bruno, um dos nossos alunos, uma venda de um apartamento que a família estava precisando. Já havia 10 anos, desde 2015, tentando vender esse apartamento. E como o Bruno disse, não tinha cristão que vendesse. E em 3 dias vendeu o apartamento usando a nossa ferramenta quântica. Que literalmente ele faz os pedidos do que ele quer na ferramenta. Eu coloco essa frequência dentro da ferramenta e dou a ele. E ele começa a ouvir e o milagre acontece. Por quê? Porque tudo é energia. Energia se move por vibração e a vibração está sempre em uma determinada frequência. É como um rádio. Se pegarmos um rádio, tem frequência FM e AM. Se estamos ouvindo AM e queremos ouvir, exemplo, um pagodinho. Só que o pagodinho só passa em FM. O que é que a gente faz? A gente sintoniza o rádio para a frequência AM, FM. E assim vamos ouvir pagodinho. A gente não precisa pegar o rádio daqui e botar do lado para mudar a frequência. Não, a gente sintoniza o rádio para a frequência que a gente quer. A nossa mente é a mesma coisa, a nossa energia é a mesma coisa. Quando sintonizamos a nossa energia para a frequência de prosperidade, alegria, autocontrole, autodomínio, realizações, manifestações, a gente começa a literalmente a criar a realidade desejada. É isso que o botão mágico faz. Como o Gui, que tentou tomar Rivotril, tentou 2 psicólogos que não atendeu ele, tentou até orar a Deus para se livrar da ansiedade. E nada funcionava, até que conheceu a nossa ferramenta, o botão mágico. E em 3 dias já estava melhor. Simples assim. Por quê? Ah, Mítia, por que então? Que ferramenta é essa que ele tentou até orar a Deus e não conseguiu se livrar da ansiedade? Por quê? Ele tentou orar a Deus ansioso. E Deus é como um espelho. É só para você entender. E Deus só vai dar aquilo que nós enviamos para ele. Exemplo, o espelho, se a gente não sorrir no espelho, ele não sorri para nós. Se a gente ficar enrugado, o espelho, ele vai ficar do mesmo jeito. A mesma coisa é Deus, livre-arbítrio. Tudo que me pediste crendo que já recebeu, você receberá. Se a pessoa vai orar a Deus ansiosa, ela vai receber ansiedade. Porque ela está orando assim. Para você ir orar a Deus, você tem que orar com confiança, alegria, entusiasmo, como um filho amado. Então, por isso que ele não conseguiu ter a sua oração atendida para se livrar da ansiedade. Mas quando eu mudei a sua velocidade vibracional para uma de paz, amor, alegria, entusiasmo, que foi o que ele pediu, magnetismo, autocontrole, percepção, ele literalmente se livrou da ansiedade e agora ele pode pedir o que quiser a Deus. Ou dentro da ferramenta, eu coloco isso dentro do seu campo eletromagnético. Se você realmente quer mais autocontrole, mais autoconfiança, autoestima, se conectar com o Pai Celestial, use essa ferramenta. Se você quer mais autocontrole, use a nossa ferramenta. Teste os 7 dias, eu te garanto.
em 72 horas, que são 3 dias, você terá resultado. A mente como acesso vai estar na descrição ou você vai no perfil. Simples. Voltando para cá. Então, veja, você literalmente, quando você cuida da causa, que é o mestre, e o servo, o efeito, que é o escravo, vem por si só. Então você tem que trabalhar com causa. O que é a causa? O mundo espiritual e o mundo mental. O efeito é apenas, literalmente, o mundo físico. Então, quando você cuida da causa, o efeito vem por si só. É como plantar uma semente de maçã. A semente é a causa da macieira. A macieira é apenas o efeito. Qualquer área da sua vida, para você mudar, você tem que se ver mentalmente com o resultado que você quer. É simplesmente isso. E isso é um treino constante, diário. Para você dar um salto quântico, é só fazer isso. Mudar a sua frequência mental, que é as imagens mentais que você coloca na sua mente. Ponto. E você vai dar um salto quântico. Você vai perceber que vai se sentir mais confiante, mais seguro, mais entusiasmado, mais irradiante, mais conectado com o Pai Celestial. Porque quando você muda as suas imagens mentais para harmonia, amor, alegria, riqueza, prosperidade, você se conecta com Deus, porque Deus é tudo que é positivo. E assim, a sua espiritualidade se tornará ativa. E o modo mais fácil de você fazer isso é obtendo autocontrole. Me dá uma solução, Mitchell, para eu ter autocontrole. Pronto, simples. Para você dominar esse escravo, que é o corpo, você tem que fazer apenas uma única coisa. Quer descobrir? Se sim, eu vou te revelar agora. Faça jejum. Realmente funciona. Jejum vai te dar 10 benefícios. 10 benefícios. 1. Materialização dos seus sonhos e objetivos com mais velocidade. 2. Conexão com o Pai Celestial. 3. Capacidade intuitiva de acertar em tomar decisão. 4. Capacidade de imaginar com mais amor, velocidade e cores e com mais foco. 5. Vai te dar autocontrole absoluto sobre sua mente e o corpo, que é o escravo. Presta atenção, já te falei 5. 6, vai te dar ordem na sua vida, vai te fazer organizar a sua vida com mais velocidade e facilidade. 6, vai te dar literalmente uma pele mais limpa e radiante. É realmente verdade. 8, vai aumentar o seu entusiasmo na vida em fazer o que você precisa. 9, vai te dar energia, que 95% das pessoas não tem. E 10, vai te conectar com o Pai Celestial para sempre. Ponto. Eu podia falar 1000 benefícios aqui. O jejum é a porta que abre comportas do céu para você. Realmente, quando você jejuma, você se torna espiritual, que você realmente é, domina a sua mente, que é um servo, e domina o escravo, que é o corpo. Simples assim. Então, se você está anotando, anote tudo que eu te falei aqui agora. Primeiro, anote isso. Trabalhe com causa e não perfeito. Qual é a causa, Mitchell? A espiritualidade, a mente. Ponto. A espiritualidade é quem você realmente é. Você é um ser espiritual. A mente é uma ferramenta espiritual que te dá conexão com o mundo espiritual, faz você criar imagens mentais, e essas imagens mentais governam esse instrumento, mudando a vibração dele e te fazendo gerar ações para tornar essas imagens realidade física. E o efeito é apenas o efeito, simples assim. Então anota isso. Eu trabalho com causa e não com efeito. Eu trabalho com causa e não com efeito. Segundo, anota aqui. MSE. MSE. O que significa MSE? Mestre, servo, escravo. Mestre, espírito. Servo, mente, escravo, corpo. MSE. MSE. Mestre, servo, escravo,
Se o mestre domina sobre o servo domina o escravo. Ponto. E você literalmente pode usar ferramentas quânticas para reprogramar a sua mente, para te dar autocontrole sobre esse escravo e principalmente o jejum. O jejum é a arma mais poderosa e letal que o seu corpo literalmente tem medo. Quando você jejuma, você mostra a você que você tem autocontrole absoluto sobre esse escravo. Você não é o seu corpo. O seu corpo é um escravo da sua mente. E a sua mente é um servo de você. Ponto. Lembre-se, eu afirmo, é verdade. Você e Deus é um só. E nada nem ninguém pode te parar. É impossível alguém te parar. Obrigado por curtir, comentar e compartilhar. Comenta aqui o que você achou dessa aula. Qual os drives mentais pegou? Qual a nova configuração que você, a partir de hoje, vai usar na sua vida? Eu sou grato por você existir. Obrigado. Essa aula foi sensacional.